né, e suas funções adjacentes, tá? Bom, para que serve o Group By? Bom, o Group By serve para contar informação, somar informação, fazer média de alguma informação que vocês queiram. Vou pegar aqui para a gente uma tabela de contas a pagar, que eu sei que tem dados financeiros, assim como tem diversas outras coisas dentro dessa tabela. Vou pegar aqui contas a pagar, vou dar aqui um select nela, vou reduzir aqui também a quantidade de dados que vai vir aqui, porque eu não sei quais são as colunas que existem dentro dela. Bom, tá aqui a nossa tabela de contas a pagar. E aqui, ó, na lateral a gente tem aqui, ó, as informações de juros, valor, desconto, né, valor de pagamento, né? Tem N informações financeiras. Então, às vezes eu quero somar, por exemplo, tudo que um cliente determinado deve, ou uma média do que ele deve, né? E a gente tem aqui dentro do sistema o código do cliente, ó, né? Eu vou escolher aqui um código, deixa eu ordenar aqui, deixa eu ver se tem algum com repetição aqui, para facilitar para a gente. Eu vou puxar mais dados que talvez facilite isso aqui para a gente. Vamos ver aqui. Bom, tem um aqui, ó, 2620. Então eu vou começar filtrando aqui, ó, CD cliente igual a 2620. Então filtramos aqui, ó, esse cliente aí, ó, ele tem diversas faturas aqui dentro do sistema, né? E vamos dizer que eu quisesse somar tudo que esse cliente deve, tá? Então eu tenho aqui, ó, valor. Então não vou considerar que essa conta tá paga, tá? Então a gente vai colocar aqui código CD cliente e vou colocar aqui a coluna valor pra gente, para ficar mais resumido. Então, ó, aqui a gente tem todos os valores lançados para esse cliente, né, um cliente assíduo aí. Então, a gente queria somar tudo que ele deve, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai usar um comandinho chamado sum, tá? Sum é somar, tá? Se eu colocar do jeito que está aqui, ele vai somar? Não, não vai. Por quê? Porque eu tenho um segundo campo aqui. Se eu quisesse só filtrar desse jeito aqui, ó, só o cliente e mandar somar, vai funcionar porque eu não tenho nenhum outro valor aqui atrás. Então, se eu mandar aqui rodar o sum, ele vai somar pra gente, ó lá. Então, esse cliente aqui já gastou aqui dentro da empresa o equivalente a 25 mil reais, tá? Então, eu também poderia produzir uma média no mesmo comando, ou seja, na mesma linha eu quero retornar uma média. Média é o que? AVG. Eu posso vir aqui e rodar, ele vai trazer a soma, mas também vai trazer a média que essa pessoa deve. Então, tem aqui uma média aí de valores que ela acaba comprando, é de 1.102. Eu também poderia fazer o que? Buscar qual que é o maior valor que esse cliente também já deveu. Então, posso colocar um max, colocar aqui valor. E também vou buscar aqui o mínimo também, min e o valor. E vou somar. Olha lá, ó, trouxe os valores para mim. Então, esse cliente já gastou um total de 25 mil. A média de gasto dele por compra é 1.102. Eu tenho aqui também o maior gasto que ele já gastou na empresa, R$ 1.600. E o valor mais básico aí, comprando uma pecinha, ele já gastou R$ 4,98, né? Então, só isso aqui já é uma puta de uma informação, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, pegar mais um outro cliente aqui, vamos pegar aquela mesma funçãozinha que a gente estava utilizando aqui anteriormente, round_num menor ou igual a 100, e eu vou pegar aqui um código de mais um cliente aqui para a gente entender um pouquinho melhor essas informações. Então, vamos rodar aqui. Vou pegar aqui o código de mais um cliente, acho que não rodou certo, faltou a palavrinha from, contas pagar. Vou rodar aqui.
errei o nome dela, é contas, é plural. Então, vou ordenar aqui de novo. Eu vou pegar aqui um outro cliente aqui também, o 27,95, tá? Vou rodar aqui. Ó, veja que de um cliente, ó, eu tenho 25 mil também de gasto, a média é menor de gasto, o valor máximo de gasto é maior que o do outro e o valor de peça mínima também é menor. Por mais que ele tenha uma média, esse aqui tem uma média maior, esse aqui tem uma menor, mas acaba comprando mais e acaba comprando produtos também com um valor um pouco mais expressivo que o outro, né? Assim, Paulo, eu vi aqui que você separou as duas consultas. Não daria para trazer os dois numa consulta só? Dá, tá? Vou pegar aqui para vocês. Eu vou colar aqui embaixo e vou usar um comandinho aqui chamado in, tá? E eu vou colocar aqui o código dos dois clientes, ó. Tá? Coloquei aqui. Paulo, o que vai acontecer aqui? Eu coloquei os dois clientes. Ele vai somar a informação dos dois clientes num só? Vai. Por quê? Porque eu não mandei agrupar, que é o comandinho que a gente vai entender aqui agora. Então, toda vez que eu coloco para somar as informações e não coloco como elas devem ser agrupadas, ele acaba somando tudo num lugar só. Então, você veja aqui, eu tenho aqui 50 mil reais, média de 1.000 e pouco, maior compra 5 mil e menor compra 4 e pouco. Por quê? Porque quando eu coloquei que eu quero a soma dessas informações, médias ou o que seja, eu não falei que eu queria agrupar. Agora assim, Paulo, como é que eu separo para mim ver de cada um dos clientes separado? Eu coloco aqui, ó, CD cliente, que é o nome da coluna do código do cliente, e aqui embaixo a gente vai usar um comandinho diferente agora, ó, que é o group by CD cliente, ou seja, agrupe pela coluna cliente, né? Eu poderia colocar mais de uma coluna aqui, tá? Se tivesse, sei lá, data de aniversário, data de vencimento, data de alguma coisa, ele ia agrupar para mim. A gente vai fazer isso aí também, tá? Então, a partir do momento agora que eu coloquei o group by, né, e coloquei aqui também o código do cliente, eu posso rodar eu vou rodar todas elas aqui para vocês verem a diferença. Tá? Vamos lá, ó. Rodou, ó, aqui eu tenho do cliente 1. Aqui eu tenho do cliente 2 e aqui eu tenho, ó, você veja que é a mesma informação, só que está agrupada, ó. Você viu que quando eu coloquei para agrupar por cliente, ele separou as informações para mim, tá? Então, para mim, para fazer um relatório, trazer uns dados, é muito melhor trazer dessa forma aqui, tá? A gente também pode contar também o número de registros que ele tem. Então, eu vou dar um count aqui, tá? Colocando o número 1. Tá? A gente vai entender também que o count tem várias variantes para a gente colocar aqui, mas eu acho que eu vou separar numa outra aula mostrando a diferença de executar um count com numerações ou não. Tá? Então, vou colocar aqui um count, tá? E vou mandar rodar. Rodei, então lá, a gente tem um cliente com 231 compras, aqui com 327, e veja aqui embaixo que ele mostrou para mim, ó, tudo separado também, né? Eu poderia também dizer que eu quero, por exemplo, só compras superiores a 300 reais. Eu poderia fazer isso? Poderia. Que é um outro comando que faz parte do grupo, que é o having. O having me permite colocar, por exemplo, que eu quero compras somente com uma média X ou com valor Y. Então eu posso dizer assim, que eu quero que tenha contadores de compras superiores a 300 reais. Se não for, eu não quero que exiba para mim. Então vou rodar ele aqui. Olha lá, veja que esse cara aqui, ó, ele foi eliminado. Por quê? Ele compra apenas 231. Já esse aqui compra a 327 em quantidade. Se eu colocar aqui 200, ó, compras com quantidade de 200, veja aqui para mim que agora vai aparecer os dois, ó, né? Então,
o Having é excelente para a gente fazer filtros. Às vezes você quer, por exemplo, conhecer, citar salários acima de um determinado valor, ou descobrir quem que compra mais na sua empresa, fazer aquele gráficozinho de curva ABC, com média, com N tipos de valores. Então, veja que eu também poderia aqui separar também, colocando mais uma outra coluna. Vamos pegar aqui, ó, vou pegar a tabela produtos aqui, acho que eu vou acessar aqui por debaixo aqui, para saber o número de colunas que tem nessa tabela aqui, ó. E vou pegar aqui por data de vencimento. Então vou colocar aqui, ó, data de, deixa eu ver aqui, vencimento. Vou colocar uma vírgula e vou separar aqui também aqui na parte de baixo, ó. Vou tirar o Having aqui por enquanto. Tá? Vou rodar. Vai dar erro no de baixo, porque eu não coloquei uma vírgula aqui, coloquei no lugar errado. Vou rodar de novo. Veja que agora, ó, ele contou, ó, o número de títulos de vencimento. Ó, esse cliente aqui tem 2 títulos para vencer, né, e fez a média dele. Aqui tem mais 2 títulos também, né? Então veja que ele fez uma média aqui para mim de diversos títulos, né? Lembrando que ele fez a separação aqui, ó, por cliente e por data. Eu posso mandar ordenar isso aqui também para ficar melhorzinho. Você vê que aqui, ó, pulo de um para outro, de um para outro, de um para outro, né? E a gente também pode ordenar isso aqui, que é o Order By. E a gente escolhe pelo que a gente quer ordenar. Vou dizer que eu quero ordenar pela coluna de cliente e depois pela de vencimento. Tá. A ordenação, ela também pode ser feita aí como crescente e decrescente. Vou colocar aqui ASCII e DESC, crescente, decrescente, tá? Vamos rodar a informação. Tem um errinho aqui em algum lugar. O vencimento está errado, faltou um C aqui. Vamos rodar. Veja que agora ordenou, ó, você vê que não tem mais aquele pula-pula de código. Como esse aqui são milhares de compras, era mais de 300 compras que os dois fez, ó lá, e no finalzinho veio do outro. Tem bastante valores aqui. Você lembra do Having que a gente fez? Eu vou dizer agora que eu quero só, você vê que tem aqui, ó, com quantidade 1, com quantidade 1. Então eu posso vir aqui e dizer também, ó, Having. Eu quero que traga, por exemplo, só os títulos, por exemplo, que tenham um vencimento por dia, né? Ou seja, que ele tenha um título apenas no dia. Então vem aqui, ó, count igual a 1, por exemplo. Vou rodar. Olha lá, só trouxe aqui na lateral, ó, tudo que tem count igual a 1. Eu poderia também ver assim, às vezes o cara tem um monte de títulos vencendo no mesmo dia. Eu quero renegociar com esse cliente para transformar tudo num título só, para gerar um boleto só. Usando aí, ó, uma ideia para vocês. Então vou pedir aqui, ó, somente maior que 1. Então, ó, aqui ele me mostrou tudo que vence no mesmo dia, que a gente está usando aqui do vencimento, né? Então esse cara aqui, ó, tem 3 títulos que vai vencer no mesmo dia, né? A média de valores dele é de 1000 e pouco, né? Então a soma dá 3000 e pouco, então deve ser um título de 1036 cada. Eu poderia fazer um boleto só com valor de 3000 e pouco para ele pagar nesse dia, em vez de ter gerar 3 boletos de 1036 reais para ele pagar, tá? Então isso é para vocês verem uma utilidade para esse tipo de comando, né? Vocês podem estar agrupando também por N colunas, tá? O comandinho de grupo, ele é muito eficiente para isso, tá? Só que às vezes vocês querem fazer uma média de valores, tá? Existem as funções que a gente vai ver depois, que são as funções analíticas, tá? Elas também podem utilizar sum, max e etc. de informações, só que elas dão informações a um outro nível que eu vou explicar para vocês em outra aula, tá? Bom,
Deixa eu ver se ficou faltando mais algum comandinho do group. Acredito que não. Então, nessa aula que a gente aprendeu que a gente pode somar os valores sem agrupar, né? Ou seja, desde que eu não tenha mais nenhuma outra informação aqui atrás, eu só tenho valores de soma, média e conta, né? E eu tenho também eles aqui utilizando valores que eu gostaria de agrupar, utilizando o agrupador, tá? Nós também aprendemos a usar o comando having para fazer uma espécime de filtro, né? Nós também aprendemos a utilizar o in, que traz mais de uma informação. Então eu poderia colocar aqui vírgula ou algum outro código de cliente que ele teria que trazer para mim também a informação desse cliente, né? O in ele também tem uma normativa aqui que vocês também podem usar, que é o not in, ou seja, que não seja igual a esses dois aqui, né? Eu vou delimitar aqui a quantidade de dados aqui embaixo, porque quando eu coloquei isso aí, provavelmente ele vai tentar trazer tudo que está ali dentro, porque ele quer tudo que seja diferente do que está aqui dentro, tá? Por isso que eu vou limitar aqui a informação, para não vir também um bichão grande aqui no meu computador, tá? Ele diz que a expressão não é válida. Deixa eu ver o que eu errei aqui. How num. Acho que eu não posso usar o how num aqui no group by. Posso fazer uma select de select aqui. Eu vou ensinar essa select de select para vocês na próxima aula. Bom, existe essa variante aqui do not in que vai fazer aqui trazer os dados para vocês, né? Trazendo uma negação do valor que esteja aqui dentro. Eu vou depois fazer uma aula só disso daí para vocês entenderem, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixa o like aí para dar uma ajuda. Se inscreva no canal também caso você não for inscrito. E até a próxima, pessoal.